a parte mais bonita, o tabernáculo de Deus desce dos céus para estar com os homens. Aleluia! Ele conosco habitará e será o nosso Deus, e nós seremos seus filhos. Essa semana, enquanto eu meditava sobre que tema da palavra de Deus trazer à igreja do Senhor nessa noite, nós somos surpreendidos, eu e minha esposa, com o comportamento da Rebeca. A Rebeca acordou de manhã contando para nós um sonho que teve. E não se preocupe, eu não estou falando nenhuma bobagem. Antes de falar isso aqui, eu já me socorri da nossa psicóloga de referência, a irmã Sharon, e ela confirmou para mim que sim, crianças na idade dela sonham e sonham muito, e que, embora não seja comum, não é impossível que eles contem para os pais, porque eles já têm sim condições de discernir o que é um sonho, e eles têm a capacidade de lembrar depois de acordar. Mas é claro que o que ficou chamando a nossa atenção foi o conteúdo desse sonho. Porque ela acordou dizendo para nós, pastor, o seguinte: eu sonhei com ele, e ele me dizia, pode entrar, pode entrar. E naturalmente nós como pais se preocupamos, e disse, mas Rebeca, com quem é ele? E ela, nas palavras dela, disse, o Jesus me dizia, Bebeca, pode entrar. Eu não sei se você crê, mas a minha Bíblia diz que João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E eu creio que ainda hoje Deus usa os seus pequeninos, que têm um coração aberto para falar conosco também. Então eu entendi que era uma confirmação do tema que eu queria trazer. E o tema era sobre o céu. Não há nada mais maravilhoso para nós, para um redimido pelo Senhor Jesus Cristo, da expectativa de ouvir um dia o nosso nome, o nosso mestre chamar pelo nosso nome e dizer, pode entrar. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! O céu é um lindo lugar. O céu é a maior esperança dos redimidos. O céu é para nós o verdadeiro sentido da vida cristã aqui na terra. O céu, meus irmãos, é a verdadeira motivação por cada uma e por tantas renúncias que nós temos que fazer para viver a verdadeira vida cristã. Porque se esperamos em Cristo apenas nesta vida, ainda somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se o céu é o nosso lugar, então nossa alegria, nossa esperança é a sua vinda. E a nossa expectativa é estar para todo sempre ao lado do nosso Salvador. O céu é tão importante, que ele é mais importante, permita-me dizer, do que o próprio evento do arrebatamento. Porque no campo escatológico, o arrebatamento é um evento, mas o céu é uma vida que vai durar para toda a eternidade. Aleluia! O céu é o mais importante para nós. É claro que se falamos do céu, no sentido de o estado eterno de bem-aventurança, eu preciso fazer um recorte teológico para lhe dizer que momento nós estamos falando do campo da escatologia. Que momento é esse em que nós viveremos para sempre com o Senhor, na plenitude da vida celeste, na plenitude da vida do porvir. Então eu quero lhe convidar para nós fazermos uma viagem para um tempo, do nosso ponto de vista humano, ainda um pouco distante,
porque estamos presos a este conceito de tempo cronológico, mas que para Deus já é uma realidade, pois Ele já vive esta essência, pois para Ele, Ele está acima do tempo, e o tempo é um eterno hoje. Ele chama as coisas que ainda não são, como se já fossem. Para Ele, o céu já é hoje. O estado eterno de bem-aventurança é justamente o fim de todas as dispensações daqui sobre a terra. É uma era livre de todo e qualquer mal e de todo e qualquer pecado. É um tempo em que nunca mais haverá fim. É um tempo em que o tempo cronológico se finda e inicia o dia da eternidade. Este é o estado eterno de bem-aventurança. Quando este momento chegar, já é fato que já se passaram as tribulações e aflições e angústias dessa vida terrena. Já se passaram também o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Tudo isso já terá sido cumprido. Já terá sido passado as grandes calamidades, taças, selos, trombetas, que deverão ocorrer durante o período conhecido como tribulação e grande tribulação. Já terá passado o reinado do anticristo, marca da besta, falso profeta. Já terá passado e vencido Jesus Cristo ao retornar na sua vinda visível a batalha do Armagedon. O reino milenial do Senhor Jesus Cristo, em cumprimento à promessa a Davi, também terá sido cumprido. A última revolta de Satanás, a batalha de Gog em Magog, onde ele seduz as nações sobre a terra, também já terá sido sufocada. Satanás, o anticristo, a besta do falso profeta, já terão sido lançados vivos no lago de fogo e enxofre, que arde para todo sempre, e serão atormentados para todo sempre. Neste tempo também já terá acontecido a ressurreição geral e total de todos os seres humanos mortos, em todas as eras, sejam justos, sejam injustos. Neste tempo também já terá acontecido o juízo do grande trono branco, ou juízo final. Tudo isso já terá acontecido. Quando tudo isso estiver acontecido e cumprido, então nós poderemos dizer o que o apóstolo Paulo disse de forma poética: tragada foi a morte na vitória. Porque a morte, o inferno, já terão também sido lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. O inferno já morreu, porque quem sobreviveu a tudo isso é salvo, é redimido, é lavado pelo sangue do Cordeiro, não precisa mais de inferno. Então o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Também a morte não será mais necessária, pois não haverá mais pecado. Então a morte também morrerá, será a morte da morte, a segunda morte. Mas também serão lançados no lago de fogo e enxofre e atormentados para todo sempre todo aquele que não for achado inscrito no livro da vida. E estes não terão lugar no céu. Esses não terão uma segunda chance, não terão um habeas corpus, não terão uma segunda chamada. Todos estes serão lançados no lago de fogo e enxofre. Se você quer saber quem são eles, a Bíblia nos dá 3 listas de quem são eles. Mas por enquanto eu quero lhe dizer que neste momento, quando tudo isso estiver consumado, então entraremos no que nós popularmente chamamos de o céu. Este céu não compreende apenas o que nós chamamos hoje de céu. Na verdade, é uma nova estrutura cósmica, é uma nova era cósmica, é
toda uma construção nova. Você leu na Bíblia, capítulo 21, versículo 1, o primeiro céu e a primeira terra já não existem, já passaram. Agora é um novo céu, uma nova terra. É uma nova estrutura cósmica tão diferente da atual, que o mar já não é necessário, ele não existe. É tudo novo. Deus fez novas todas as coisas. É uma nova vida. Este céu que nós conhecemos neste momento escatológico já se enrolou como um pergaminho, conforme Isaías capítulo 34, versículo 4. A terra que hoje você conhece já envelheceu como trapo, cumprindo a previsão da profecia de Isaías capítulo 51, versículo 6. Os elementos químicos que hoje são estudados e que compõem o nosso universo material também já não existe mais, porque cumprindo a previsão bíblica de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, eles ardendo se desfarão. Se você imaginar este céu, este universo que hoje você está vendo e parece tão imenso, ele passará por um processo que hoje a ciência chama de fusão, porque a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, que com grande estrondo os elementos se fundirão. Então uma nova era surge, é um novo céu, uma nova terra, é tudo novo, novinho, feito por Deus, para a sua igreja, para os seus redimidos. E agora, a parte mais bonita, o tabernáculo de Deus desce dos céus para estar com os homens. Aleluia! Ele conosco habitará e será o nosso Deus, e nós seremos seus filhos. Aleluia! A nova vida será totalmente diferente. Nunca mais haverá maldição. Nunca mais haverá morte, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá sequer clamor. Por quê? Porque as primeiras coisas são passadas. Aleluia! Eu sei que esta vida no céu nos desperta muitas perguntas. E é verdade que nós temos muitas perguntas e muitas curiosidades sobre como será esta vida lá. E nem em todas elas nós encontramos resposta na Bíblia. É verdade que a Bíblia fala muito mais do inferno do que mesmo do céu. Talvez seja pelo fato de que nós temos a tendência de nos fixar mais naquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. Se você vai na reunião de pais da escola da sua filha, como eu fui essa semana, na reunião de pais na escola da Thalia, e o professor lhe fala 10 informações positivas, mas 2 negativas, em qual você se foca? Nas negativas. Nós temos a tendência de se focar na informação de cunho negativo. Provavelmente, justamente por isso, o Senhor tomou o cuidado de nos mostrar muito mais aquilo que nós temos a evitar, que é a condenação eterna, do que nos mostrar a realidade das belezas do porvir. Porque se nós evitarmos a condenação eterna, o céu então será o nosso lugar. Aleluia! Mas como será essa vida no céu, irmão? Quem vai para lá? Quem não vai para lá? O que nós vamos fazer lá? O que nós vamos ganhar lá? São muitas perguntas. No tempo que nos resta, eu quero responder, pelo menos sucintamente, tentar responder, à luz da Bíblia, 3 delas. Como será a vida no céu? Quem não vai para lá? E o que nós vamos ganhar lá? Acho que já dá para dar um gostinho de quero mais, quero ir para o céu. Quem dera fosse agora que nós pudéssemos ir para lá. Como será a vida no céu? Simplesmente, incomparavelmente melhor. Aleluia. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 10, versículos 6 e 7,
que o segredo de Deus se cumprirá. Você já pensou nisso? O grande propósito de Deus, o descortinar do seu plano eterno ao longo dos séculos, se dará a concretização plena, perfeita, no céu, na vida, no porvir. Os anjos anseiam por isso. O texto citado, um anjo diz, não haverá mais demora, porque eles também anseiam que a vontade de Deus se cumpra plenamente, completamente. Aleluia! A vida será incomparavelmente melhor. O que nós veremos lá é difícil de nós imaginar, mas podemos ter uma ideia. Você sabia que esse universo que você vê, quantas cores você consegue ver hoje? Quantas cores o seu olhar consegue alcançar? Os cientistas estimam que variações de cores existam pelo menos 10 milhões, mas cores mesmo distintas existem em número de 7. Mas o que existe então são variações de tonalidades e misturas, nuances entre elas, que chegam a 10 milhões. Porém, a mesma ciência, à luz da física, vai dizer que esse espectro de cores que nós temos alcance com a nossa visão humana, ele é naturalmente dependente da incidência de luz. E a luz mais forte, mais pura que nós temos neste universo material é a luz do sol, que é chamada da luz branca. Então, a luz que nos permite ver o maior possível espectro de cores ainda é a luz do sol. Imagina quando você viver iluminado por aquele que habita na luz inacessível. Aleluia! Cujo só o rosto resplandece como o sol. Imagina o quanto você vai poder ver. Imagina a capacidade de visão que você vai ter. A quantidade de detalhes que você vai poder imaginar, perceber, identificar, porque Ele está num lugar alto, num alto e sublime lugar, está o seu trono. Aleluia! O que nós ouviremos lá? Música, sem dúvida, música da melhor qualidade. Quando nós ouvimos a nossa orquestra maravilhosa louvando a Deus aqui, muitas vezes somos arrebatados, nossas emoções são arrebatadas pela perfeição, e olha que eles são falhos, mas mesmo assim a perfeição toca a nossa alma, toca o nosso espírito, a música toca o nosso ser por completo. Imagine você, um coral celestial de miríades e miríades de salvos de todas as eras, cantando em perfeição, em uníssono, aquele que vive e reina para todos sempre. Imagine você, se aqui eu não conheço sequer cada um dos instrumentos da nossa orquestra, imagine você no céu, a quantidade de instrumentos que há lá. Sem dúvida a música será de excelente qualidade, mas sabe o que mais ouviremos lá? Palavras, palavras tão doces, palavras tão profundas, palavras tão maravilhosas, que teve um homem, que teve um vislumbre disso, o apóstolo Paulo, e ele nos conta em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que ele foi arrebatado, ele não sabe se no corpo, não sabe se fora do corpo, mas que ele sabe que ele foi arrebatado ao 3º céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo, bem que podia ter falado alguma coisa, mas ele disse que nosso ouvido não são dignos de ouvir o que ele ouviu lá. O apóstolo João teve uma experiência semelhante. Enquanto recebia a revelação do Apocalipse 10, versículo 4, ele ouviu o ressoar dos trovões, e enquanto nós ouvimos os trovões apenas como estrondos, ele conseguiu discernir a voz dos trovões, e quando ele conseguiu discernir a voz dos trovões, mediante a revelação que Deus estava lhe dando, ele ia escrever o que os trovões haviam dito, mas sendo ouvidas as vozes dos 7 trovões, eu ia escrevê-las, diz eles, mas ouvi uma voz do céu que dizia,
sela o que os trovões falaram e não escrevam-os. Nós vamos ficar na curiosidade para ouvir estas palavras inefáveis apenas quando chegarmos lá. Aleluia! O céu é maravilhoso, amados. O céu é um lugar maravilhoso. O que nós experimentaremos lá, irmão, é difícil falar. Porque todos aqueles que tiveram um vislumbre daquilo que viram, tiveram dificuldade sequer de traduzir o que viram lá. O apóstolo João, na revelação do Apocalipse, lança a mão de símbolos, figuras, alegorias. E em alguns momentos ele usa duas palavras que não têm muita coisa a ver uma com a outra, porque ele quer tentar, de alguma forma, descrever o que ele viu. Mas ele está maravilhado com o que viu, e ele não acha as palavras no nosso vocabulário para traduzir o que viu. Por exemplo, quando ele descreve a Jerusalém celestial, ele diz que ela era de ouro puro, semelhante a vidro transparente. Como é que ouro puro e vidro transparente tem uma coisa a ver com a outra? Não tem a ver, mas as palavras que ele achou foi essa. São poucas as palavras que a gente consegue descrever de alguma forma. Imagine tentar descrever o que você vai experimentar lá. Se toda essa vida são apenas sombra das coisas futuras, imagine o que é a realidade superior que nos aguarda nos céus. Aleluia! Só em ter acesso a Jerusalém celestial. Você acha que esse Caxias do Sul é uma cidade planejada? E é. Imagine a nova Jerusalém celestial que foi planejada pelo próprio Deus. Ela é perfeita. Você acha que Nova York é uma cidade tecnológica? Pense na tecnologia que haverá na Jerusalém celestial. Você acha que aqui na terra, Dubai é uma cidade inteligente? Imagine a inteligência daquela que foi planejada pelo arquiteto do universo. Aleluia! Só ter acesso a essa cidade já é uma experiência maravilhosa. E o Senhor Jesus Cristo nos garantiu o acesso pelas portas. Aleluia! Você já percebeu que essa cidade é tão maravilhosamente planejada, que até as fontes de águas, elas brotam debaixo do trono de Deus? A cidade é tão maravilhosa que ela não precisa de energia, de iluminação pública. A gente vai a Gramado e já acha bonito uma cidade iluminada sem fios aéreos. Você imagina uma cidade onde não precisa sequer de poste, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Não importa onde você estiver na cidade, você vai olhar para o trono e você vai ver a glória do Cordeiro iluminando a cidade. Aleluia! A consciência da presença divina é perfeita e plena em qualquer lugar da Nova Jerusalém. E sabe o que é mais maravilhoso? Ela não vai ser feita, ela já está pronta. O apóstolo Paulo disse, a nossa cidade está no céu, ela está pronta, irmãos. O Senhor Jesus disse, se não tivesse lugar, eu tinha dito para vocês, eu vou preparar-vos lugar, já está pronto. A gente só tem que ganhar um acesso para chegar lá, e ela vai descer do céu, para que o tabernáculo de Deus esteja entre os homens. Aleluia! O que nós experimentaremos lá, o Cordeiro de Deus irá cuidar de tudo para nós. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Sabe o que você vai ter lá? Todas as coisas, muito além daquilo que você pedir e pensar. Dá para perder essa vida? Dá para perder esse reino? Dá para ficar de fora deste céu? Mas infelizmente vai ter gente que vai ficar de fora.
Quem são eles, irmão? São 3 listas. Você anota se puder e estuda com carinho em casa. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 22, versículo 15. E 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 11. Aqui estão relacionados aqueles que não vão poder entrar lá. E começa pelos homicidas. Aqueles que tiraram a vida do seu próximo com dolo. Eles não poderão entrar lá. Porque lá não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais morte. Homicida não entra lá. Ladrões não entram lá. Aqueles que se apoderaram do que era do próximo, com violência ou sem violência, com estratégia ou sem estratégia, ilegalmente ou legalmente, mas se apropriaram do que não era deles, lá não haverá lugar para eles, porque lá não entra qualquer injustiça. Sabe quem ficarão de fora? Os feiticeiros, aqueles que cederam à tentação do ocultismo, aqueles que cederam aos apelos que disseram que iam consultar os mortos, não entrarão lá. Porque lá não entra nada que comete abominação aos olhos do Senhor. Sabe quem não entra lá também? Os idólatras. Aqueles que diziam que amavam a Deus, que pensavam que amavam a Deus, mas que guardavam no coração uma outra paixão, o seu ídolo. Os idólatras não entram lá, porque lá só tem lugar para aquele coração que está disposto a dar adoração àquele que merece, aquele que está sentado sobre o trono. De fora ficarão os impuros sexualmente, e aí a lista é grande. Começa com os adúlteros, aqueles que foram infiéis aos seus votos matrimoniais ditos diante de Deus, do pastor, das testemunhas, acharam que era só um sim conveniente, mas Deus estava anotando lá, e eles foram infiéis a estes votos. Adúlteros não entram lá. De fora ficarão os fornicadores. Quem são esses? A palavra é porneia. Aqueles que cultivaram a prática do sexo livre, do sexo casual, do sexo sem compromisso, do sexo fora do relacionamento matrimonial, não encontrarão lugar lá. Quem mais são impuros sexualmente, segundo a Bíblia? Os efeminados, os sodomitas, aqueles que cultivam, defendem, apoiam o amor homoafetivo, não encontrarão lugar lá. De fora ficarão também, dentro dos impuros sexualmente, os abomináveis, os que compactuam com práticas como bestialismo, prática de sexo com animais, bissexualismo, homossexualismo, e o modismo da época, o poliamor, também ficarão de fora lá, porque lá não entra nada que contamine, lá não entra ninguém que cometa abominação aos olhos do Senhor. Sabe quem mais ficarão de fora? Os incrédulos, aqueles que deram mais créditos às próprias dúvidas, do que a fé que vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, porque lá só entra os que perseverar até o fim, então será salvo, e perseverar significa aquele que permaneceu crendo. Então os incrédulos não podem entrar lá. Também ficaram de fora, sabe quem? Os avarentos. Sabe quem são os avarentos? São aqueles que amam tanto o seu dinheiro, amam tanto os seus próprios recursos, que retêm mais do que é devido, impedindo muitas vezes os seus próprios familiares de desfrutarem dos recursos da sua fazenda.
esses cultivam um ídolo, a avareza, a idolatria. Eles não conseguem amar o próximo, aqueles que estão próximo, como a si mesmo. E lá só entra quem ama o próximo como a si mesmo. Sabe quem fica de fora também? Os bêbados. Aqueles que deram vazão aos seus próprios instintos e ao próprio pecado. Porque lá não entra nada que contamine. Sabe quem ficarão de fora? Os devassos. Aqueles que deram vazão aos impulsos carnais, aqueles que decidiram aproveitar o prazer ao máximo, porque lá não há lugar para o hedonismo, o culto ao prazer. Sabe quem ficarão de fora? Os injustos, os que foram desleais nos contratos, desonestos, caloteiros, irresponsáveis, ficarão de fora. Porque lá não entra qualquer que comete injustiça. Sabe que ficarão de fora também? Os mentirosos. Todo o que ama, comete e pratica a mentira, porque lá só entra quem tem compromisso com a verdade. Sabe quem ficarão de fora também? Os maldizentes, os que emprestaram a própria boca para o diabo, para apontar o erro do irmão, para criar calúnia, para espalhar dissensões e contendas, porque no céu é proibido fofoqueiro, amotinador e criador de contenda. Lá não entra nada que a contamine. Meu irmão, mas então, e quem já cometeu alguma dessas coisas? E aí, como é que fica? Verdade, o pastor disse. A Bíblia faz diferença entre quem cometeu o pecado e quem vive na prática do pecado. Uma coisa é alguém cometer um erro em algum momento, outra coisa é a pessoa insistir e viver na prática do erro. A Bíblia não diz que vai ser condenado quem cometeu o erro, mas quem assumiu para si, aceitou a condição pecaminosa, este já está condenado, não entrará na cidade pelas portas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo diz, é o que algum de vocês tem sido, mas, aí tem um mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso nos conduz para o fim da mensagem, a terceira parte, o que nós receberemos no céu. E a primeira coisa que nós recebemos no céu, tem mais de 10 coisas na Bíblia, talvez tenha mais de 20, hoje em estudo rápido eu achei pelo menos 10, mas vamos falar só de 3, por causa do tempo. A primeira coisa que nós receberemos no céu é uma pedra branca. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aleluia! Uma pedra branca. Pastor Eurico Bergstein, comentando a revista das lições bíblicas CPAD, do segundo trimestre do ano de 1989, irmão Luciano, ele diz para nós que esta pedra branca tem relação com o julgamento que era praticado na Grécia Antiga. Para julgar o réu, o juiz usava ou uma pedra branca ou uma pedra preta, sendo que a pedra preta era condenado, e a pedra branca era inocente. Eu tive uma experiência de ser chamado uma vez para ser jurado, nesse júri popular, e nós recebemos a orientação, era um caso de tentativa de homicídio, tinha que ouvir toda a peça, enfim, a acusação, a defesa, no final, você tinha que colocar numa salva, um papelzinho, você recebia 2 palavras, condenado ou inocente, de acordo com o seu próprio raciocínio, você devia julgar. Se fosse condenado, você colocava o condenado, e se inocente, idem.
Na Grécia Antiga era semelhante a isso. Se usava a pedra branca para inocente e a pedra preta para condenado. Se o apóstolo João está usando esta metáfora, ele está dizendo: quando você chegar lá, o Cordeiro de Deus vai estender para você uma pedra branca. Aleluia! Nenhuma condenação há para aquele que foi lavado, remido, justificado, purificado, lavado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Ele quem lhes dá a pedra branca. Ninguém os condenará. Aleluia! Eu quero a minha pedra branca. Eu quero chegar lá para receber essa dádiva das mãos do Cordeiro de Deus. A segunda coisa que receberemos é o nome de Deus e de Cristo. Apocalipse 3,12: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 22, versículo 4 diz: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. O que é o nome, irmão? O Senhor vai tatuar em nós o nome de Deus e o nome de Jesus? Não, é algo muito mais profundo do que isso. É uma identificação profunda com o próprio Cordeiro de Deus. Você vai estar tão identificado com o Cordeiro de Deus, e Ele tão identificado com você, que a vida de Cristo estará em nós. Nós possuiremos a mente de Cristo, a vida dele presente em nós. Nós seremos co-herdeiros de Cristo, de forma que a herança de Cristo passa a ser a nossa herança também. Nós cumpriremos o desejo de Cristo na sua oração sacerdotal em João 17:21, quando ele diz ao Pai: assim, Pai, como eu estou em ti e tu estás em mim, eu quero que eu esteja neles e eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa identificação será tão profunda, amados, será tão profunda. Essa unidade entre Cristo e a sua igreja será tão profunda, que o apóstolo Paulo não achou outra metáfora melhor para descrevê-la do que o casamento. Porque no casamento heterossexual, aliás, é por isso que o diabo não gosta tanto do casamento heterossexual, é por isso que o diabo se lança tanto contra o casamento heterossexual e quer destruir a família, porque no casamento heterossexual você tem uma metáfora viva do que acontecerá constantemente na eternidade. No casamento heterossexual, no momento de mais intimidade do casal, eu não vou detalhar aqui por respeito à tribuna, você entende a linguagem que eu estou utilizando? O homem e a mulher estão tão próximos um do outro, que em dado momento ele está nela, mas ela está nele. Por isso a Bíblia diz: estão ambos uma só carne. Eles estão tão próximos, tão ligados, tão íntimos, que as suas emoções, há uma interpenetração, intercomunicação tão próxima no casamento heterossexual, onde há o amor, onde há a unidade, um entrelaçamento de almas, de espírito, de corpo, tão profundo. É algo tão profundo, há uma proximidade tão profunda, que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,32, grande é esse mistério. Só que eu estou dizendo em relação a Cristo e à igreja. Porque assim como homem e mulher são uma só carne, lá no céu a igreja se unirá a Cristo. Aleluia! Nessa identificação profunda. E por fim, já falamos ali no versículo lido em Apocalipse, Ele nos dará também um maná escondido. O que é um maná escondido? O que é o maná? O maná a gente lembra. Antigo Testamento, era o pão vindo do céu, era o sustento oportuno, indispensável, no deserto, onde o povo mais precisava, ali estava o sustento.
Ele chegava, era um pãozinho saindo da padaria celeste, fresquinho todo dia, e tinha sabor de bolos de mel. Que maravilha, era um milagre nosso de cada dia, nem era o pão nosso de cada dia. Mas você sabia que tem mais? E pode ter mais, irmão? Pode. Você sabia qual a origem da palavra maná? Maná vem do hebraico man, de manhu, e significa, a grosso modo, que é isso? Se você ler Êxodo, capítulo 16, versículo 15, diz que na primeira vez que caiu o maná do céu, quando levantou-se o orvalho da terra, o povo de Israel, ainda curioso, remexeu aquela coisa, que parecia assim, uma coisa miúda e flocosa, tipo geada, mas também era redonda, que nem semente de coentro branco. Então eles remexeram aquilo e perguntavam uns aos outros: que é isso? Manhu, 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 que é isso? Que é isso? Mas se você for consultar um hebraísta mais rigoroso, ele vai dizer que a tradução mais correta não seria o que é isso, mas quem é ele? Então, a palavra manhu, a frase manhu seria quem é ele? É que o nosso Deus não ia colocar o nome no produto de qualquer forma. O nosso Deus entende de marketing, de processo de marketing. Ele queria colocar o nome do produto que ia ficar na mente de Israel por todos os anos. Então o nome do produto é maná, por causa de manhu, porque significa quem é ele. E quem é ele para você? Quando Israel comia todos os dias o seu pão, eles estavam se alimentando de quem é ele. Eles dependiam totalmente de quem é ele. No café da manhã tinha quem é ele. A mãe olhava para o filho e dizia: filho, já comeu o teu quem é ele de hoje? O pai conversava com o vizinho e dizia: quem é ele? Tem sustentado a minha casa. Quem é ele? Passou de séculos em séculos no imaginário de Israel, a ponto de chegar no Novo Testamento, e quando o pão vivo verdadeiro chegou, os judeus olham para ele e dizem: quem é ele que ensina com autoridade de si mesmo, e não como os escribas? Cleopas e seu amigo olham para ele e dizem: quem é ele? Que quando fala, arde o nosso coração, enquanto abre as escrituras. Os discípulos estupefatos no mar revolto, agora acalmado, dizem: quem é ele que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Quem é ele? A multidão, depois de ser alimentado, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, procuram ele no dia seguinte, e dizem para ele: nos dá um sinal do céu, porque Moisés nos deu a comer o pão do céu. Mas ele disse: não, Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu, porque o verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu, mas dá vida ao mundo. E aí eles fazem a pergunta inevitável, eles perguntam: quem é ele? E ele responde em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Aleluia. Se o maná já era um milagre nosso de cada dia, se conhecer a Jesus é conhecer o verdadeiro pão do céu, imagine você que Jesus tem um maná escondido, que Ele só vai dar para você lá no céu. É um maná escondido, é uma realidade ainda superior. Por isso o apóstolo diz em 1 Coríntios 2,9, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.